Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um Dois Pontos Podcast. Hoje o papo é sério, viu, Fabão? Sério, muito sério. Sério, sem resenha hoje, viu? Sim. Hoje é para empresas, micro, médias e grandes empresas. Hoje estamos aqui com o grande colega meu aqui de muitos anos, Tadeu, que ele é consultor empresarial. Tudo que você imaginar aí, você quer montar um negócio, você fala com o cara. Esse cara aqui, ele não é o cara, é o consultor que vai auxiliar. É o consultor que vai montar a sua empresa do zero e também dar consultoria para quem já tem empresa, que não está indo muito bem e tal, precisa de uns ajustes para poder crescer, porque às vezes tem empresa que cresce demais e não sabe como crescer, né? Às vezes tem demanda. E também estamos aqui hoje com a gerente do Sicoob, Patrícia Luz. Que sobrenome bonito, viu? Obrigada. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Tudo bom? E estamos aqui também, vai falar sobre investimentos, vai falar sobre empréstimos também, e como essa questão do cooperativismo, né, do Sicoob, também como o banco pode lhe auxiliar, lhe ajudar a crescer ainda mais, né? Então vamos lá, rapaz, hoje o papo aqui tá... E Fabão aqui, né? Fabão aqui já é macaco velho aqui da gente, já é figurinha carimbada, tá sempre nos ajudando aqui. Por esses dias aqui, deixa eu até salientar com vocês que nem Dan e nem Júlia puderam comparecer, estavam com compromissos. E está Fabão aqui, eu estou de férias do outro podcast, que é o Bom Dia Empreendedor, que é de Augusto. E ele está aqui quebrando galho para mim. Do Sebrae. Né? Exatamente. Ele é o nosso querido companheiro aí. Logo vou fazer a proposta para ver se você fica fixo aqui logo. Pô. Opa, na hora. CLT tá aí, ó. CLT, ó, na porta. É isso aí. Mas vamos lá, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que a agenda de vocês é meio apertada. E como o papo hoje requer um conhecimento profundo sobre negócios, sobre empresas, nada melhor que um consultor empresarial e financeiro e um gerente, né, de um banco para poder falar sobre. Vou começar aqui com o Tadeu. Tadeu, como é que está essa questão da sua visão, esse crescimento que o GQ teve? Que o GQ teve um boom devido a vários fatores, entre um deles a gestão municipal, né? A gente sabe e não há como negar. E com isso surgiram várias empresas, houve uma demanda muito grande. Eu nunca vi GQ abrindo tantas portas de negócio como está tendo nesses últimos tempos. E também que tem muitas empresas estão me procurando também para fazer logomarca, tá, para fazer todo o projeto. Então assim, eu percebi que está tendo uma demanda grande. Como é a sua visão aí? O que você acha? Quais são os fatores principais para esse povo estar abrindo negócio? Bom, Sérgio, o que eu percebo é que, assim, de fato, a cidade hoje está começando as pessoas sentirem mais orgulho da cidade, né? De um tempo para cá, então isso também faz com que as pessoas tenham vontade de empreender. Esse empreendedorismo, ele é voltado, assim, muito para o setor de serviço, e que hoje, no último dado que eu olhei, está em torno de 12 mil CNPJs. Então, assim, tem bastante CNPJ aberto, isso aí englobando MEIs, empresas pequenas, médias e grandes, né? E esses fatores fazem com que as pessoas queiram começar um negócio. Então, esse entusiasmo de que a cidade está indo bem, que tem uma oportunidade para crescimento, faz com que as pessoas comecem esse negócio. Sim. O que a gente precisa estar salientando também é que as pessoas precisam buscar o conhecimento para poder abrir essa empresa de uma forma consciente. Que nem sempre é feito, né? Assim, saber abrir a empresa. A pessoa às vezes já chega... Abrir é fácil, permanecer é difícil, exato. Os dados do Sebrae dizem que 50% das empresas quebram nos 2 primeiros anos. E aí, quando você vai para os 5 primeiros anos, aí já vai para 90% das empresas quebram. Então, assim, permanecer aberto dá trabalho. Precisa entender da gestão do negócio, precisa estar buscando compreender o que é que vai fazer para poder o negócio permanecer de pé de forma eficiente. Então, isso daí, assim, existe um movimento de querer começar um negócio, mas a gente vê também ainda reflexo, né, do período de pandemia, que também houve muito fechamento de empresa. Então, agora também começa um boom de reabertura de negócios por conta disso. E Patrícia, lá no Sicoob, você percebeu essa demanda também, esse crescimento? Muitas empresas abriram contas jurídicas também, e MEI, né, também, que você falou? Sim. A grande dificuldade nossa em relação ao MEI, estava até conversando aqui em off, né, com ele, é justamente a falta desse preparo. Né? As pessoas até abrem o CNPJ, mas quando você vai, que justamente eles procuram para um crédito, e é necessário ter um relacionamento para ter um crédito.
né? E muitas vezes o que eles fazem? Abrir o CNPJ, mas movimenta no CPF. É porque confundem, né? Isso, e não pode confundir, porque são pessoas diferentes. O seu CPF é uma pessoa física e o seu CNPJ uma pessoa, né? É a empresa. Semi-jurídica. Então, tem que entender que existe essa diferença. E a necessidade justamente de procurar o conhecimento, porque não é só saber fazer o negócio. Você precisa entender que o seu negócio é muito mais do que a produção. Né? Tem todo o lado financeiro, administrativo, se vai ter funcionários, se não vai, como lidar com essas pessoas, como lidar com o seu cliente. Né? Para ter essa viabilidade, o Sicoob tem essa preocupação, porque eu gosto muito do modelo do Sicoob, do cooperativismo, justamente por isso, por esse interesse. A gente não quer emprestar só por emprestar. Né? Então, quando o associado ele nos procura, a gente busca dar essa orientação. Qual é a linha de crédito que você quer? Para que você quer? Porque existe um prazo para cada linha de crédito, existe um porquê para cada linha de crédito, uma taxa. Então, você entender se você realmente quer um financiamento, se você quer um capital de giro, se você tem recebíveis, talvez você não precisa de empréstimo, você só precisa antecipar os seus recebíveis. Então, tem todo esse conhecimento que a pessoa, muitas vezes, ela não tem. E uma grande dificuldade, não quer buscar também, não é verdade? Ou só busca quando já está numa situação muito complicada. Tá na UTI financeira chamada, né? Assim, voltando aqui, a gente vê os dados que é aquela coisa fria do papel, mas assim, visualmente, eu como tenho loja no centro, ali pertinho de vocês, diga onde é sua loja. É na Galeria Positivo Center. Sim, Positivo Avenida Alves Center. Pereira. Aí. Com acesso à Rua Damião Vieira, pertinho de vocês. E como é o nome da loja? É Liberty Phone. Liberty Phone. Lá funcionam mais duas empresas, né? Que é Caramba. a do Aleste Jequié e também de energia solar, que a gente trabalha legal. também. Mas tudo com o mesmo CNPJ, não, né? Não, aí eu tô na informalidade, fica quieto. A gente tentando me pegar. Aí. Que ótimo, que legal. Aí, Pronto. já vai sair daqui com parceria pronta. Viu? Negócio é negócio, né? Tá vendo? Negócio até na mesa. Né? Ele tá com um bigodão aí agora, velho. Rapaz, que meu filho falou assim, rapaz, se eu deixar só o bigode, fica parecendo Henrique Cavill. Aí eu falei, vou fazer um teste. Quando eu olhei assim, pô, nada a ver, velho. Mas fazer o que já tá. Mas continue, vai. Sim, né? Então a gente percebe que ali, por aquele trecho ali, já fecharam bastante lojas de um ano pra cá. Eu tô num lugar onde em um ano eu já vi 5 lojas fecharem. São 8 pontos comerciais onde eu fico. E de um ano pra cá, 5 abriram e fecharam. Mas isso também se deve ao que o Tadeu tava comentando. Aí pessoal a empolgação, a cidade tá bonita, aí vê uma pessoa vendendo bem, aí ela acha que vender essa caneca aqui é só abrir um ponto de qualquer jeito, comprar fiado da fachada, pegar a mercadoria fiado, vamos dividir. Aí quando abre o ponto vem a frustração, que ela pensa que a rotatividade é da noite para o dia. Aí esquece de fazer uma publicidade, não tem um planejamento para procurar um profissional, não tem uma consultoria. E o que é que acontece? Elas fecham mesmo. Mas a pessoa que se planeja, tem um capital de giro, tem um bom relacionamento com o banco, vai ao banco e fala, eu tô falando pequeno. Eu abri um MEI, aí o que é que vocês podem fazer comigo? Você vai orientar, vai com esse passo aqui, com essa cadência, se você tem um relacionamento, isso é importante. Para se poder abrir uma empresa com empolgação, não vá. Eu trabalho com o comércio há 14 anos. Que eu trabalho com publicidade e marketing. Abri minha loja há um ano, com todas as experiências positivas e negativas que eu vi, visitando os comércios. Então, graças a Deus, eu sei o perrengue que eu passei, mas eu passei sabendo que eu ia passar por isso. Né? Eu não fui empolgado, né? Eu abri devagarinho e tal, capital pouco, tá? Até eu me estruturar. Eu tava falando assim, ó, se o comércio tiver algum contrato tem que fechar 3 meses, eu me sustento, beleza, porque eu me programei. Mas o que eu vejo dos colegas de loja, abre por empolgação. Aí vende uma casa, aí eu vou pegar 50 mil, vou abrir um negócio, pega 50 mil, pã, coloca, eu vou comprar tudo à vista. Aí espera o dinheiro entrar e não é aquilo tudo. Isso que a gente tá comentando com o Tadeu sobre a questão de abrir um negócio no achômetro, né? Que é justamente, às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem afinidade em algum tipo de negócio ou gosta de algum tipo de negócio, mas não tem conhecimento profundo. Abre por vaidade. Por vaidade também. E às vezes porque realização pessoal. Às vezes viu em algum lugar, achou legal, achou bonito, vou botar em GQ, mas abre sem conhecimento nenhum. E aí vem as grandes empresas de fora, engole. Rapaz, aquela empresa veio porque ela fez estudo de mercado,
ela fez um estudo socioeconômico. Ela fez parcerias. Ela fez um estudo de prospecção e buscou as parcerias certas. Aí os daqui se empolgam. Aí eu conheço, eu tenho muita gente que eu conheço. Eu vou abrir um negócio. Eu sei cozinhar, abro um restaurante. Abro uma coisa. Eu estou falando que são situações que eu vi. Só não vou falar o nome dos atores. E fecha. Eu fico morrendo de dó. Sem brincadeira. Eu já ajudei muita gente. E ajudo até hoje com divulgação. A gente sabe que não é barato. É verdade. Eu dou a divulgação. E depois falo, meu Deus, tomara que não feche, porque quando ele fecha ali, a família dele e é de quem tá do lado e fora dos fornecedores. Então é uma cordinha de caranguejo, isso é ruim pra nossa economia. Isso é verdade. E o Bucicobi, ele tem essa tradição de ser um cooperativista, de ser um parceiro. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá e eu percebi que cada cliente que ia ali ia buscar não só uma solução, ia buscar um amigo, me ajude. Como é que eu posso abrir? Ou como é que eu posso resolver esse problema? Aí que entra as consultorias internas do banco. Tocando nesse assunto aí, falar aqui, pergunta, explica pra gente, Patrícia, o que é o cooperativismo do Cicobi. Olha, como é que funciona o organograma dele? O Cicobi, ele é uma instituição financeira, tá? Ele tá ali filiado ao Banco Central, então realmente é um modelo de negócio confiável, sustentável. Nós temos ali o fundo garantidor do Banco Central. Então, se você investe no Cicobi, nós temos a mesma garantia que qualquer outro banco dá ao seu cliente. No nosso caso, nós chamamos de associados. Né? Então, por 250 mil por CPF ou CNPJ. Então, é um negócio, um modelo de negócio limite confiável. Não entendi. Esse limite é o fundo garantidor que o Banco Central te dá. Ah, entendi. E que é o mesmo para qualquer banco. Nós entendi tá? agora. Qual é o nosso diferencial? É justamente o nosso interesse com os nossos associados. Então, você não vai chegar lá e a gente vai te empurrar um crédito ou um produto. A gente vai buscar te oferecer um produto que esteja dentro do seu perfil. Muitas vezes você procura uma linha de crédito, a gente vai conversar e vai ver que você não precisa daquela linha de crédito. Não tem o perfil, na verdade. Exatamente. Né? Então, a gente busca um pouquinho, né? Somos capacitados para isso. Mas para poder dar um pouco essa consultoria, nós indicamos também consultores, procure o Sebrae, procure fulano, para que você tenha uma base. Porque, como você falou, não é só querer. A gente precisa do querer. Acordo com a vontade de abrir uma loja de roupa. É isso, não é assim que funciona. Para você ter ideia, nós temos uma parceria com o Sebrae, que existe o programa o Renova Varejo. Já estamos no 3º ano dessa parceria, onde a gente patrocina para os nossos associados. Nós temos ali 5 associados. E a gente patrocina para que eles possam participar desse programa, que não é barato. Né? Para quê? Porque se o nosso associado estiver forte, a cooperativa vai estar forte. Né? Inclusive, uma dessas participantes, vou falar o nome dela aqui, porque ela já, de certa Pode forma... falar, até para uma boa referência pra gente. Da casa da amiga. Então, ela já era um sucesso, né? Já conhecia, já trabalhava antes de montar o negócio dela nesse ramo, mas ela não, eu quero melhorar. Eu acho legal isso, né? Porque nem tudo é bom, mas pode ser melhorado. E ela aceitou esse desafio, participou, se tornou case do Sebrae. Legal. Foi apresentada em Salvador e melhorou bastante, né? A performance dela, a venda dela, a compreensão do negócio. É importante isso. Não é só o produto, existe toda uma performance por trás ali de você entender como funciona, como eu lhe falei, o que é o lado empresarial, o que é o lado ali financeiro, pessoal, funcionário e tudo mais. Então a gente tem esse programa de capacitar, de ajudar os nossos associados. Mas acredite, o maior desafio nesses programas é encontrar pessoas disponíveis para poder ter essa capacitação. Porque as pessoas ainda acham, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo. A teoria, ninguém quer, na verdade, ninguém quer falar assim, bem genericamente falando. Porque a teoria entende que a pessoa vai perder tempo, não sei o que lá, e as pessoas não estão acostumadas a isso. Isso é investimento. O brasileiro é mais o brasileiro é o quê? Como é que fala? É mais mercantilista. Toma aqui da cadeia, não é aquela coisa que trabalha com uma estrutura de estudar. Não, mas é isso. Vários clientes que já estiveram aqui, já teve passagem aqui pela nossa agência, eles estavam justamente voltando nesse ponto aí, e que eu estava comentando com o Tadeu mais cedo, essa questão do achômetro, que justamente abre um negócio sem estrutura nenhuma, sem pesquisa, sem nada, simplesmente porque gostou
do negócio, vi em algum lugar, ou porque tem certa afinidade, ou porque a tia cozinha bem, vai botar um restaurante, por aí vai. E acaba... Porque eu conheço muitas pessoas. Não é? E acaba exatamente. Você acha o quê, Tadeu? Essa questão de abrir nesse achômetro, qual a tua opinião? Assim, a opinião que eu tenho é como eu trabalho bem com isso, assim, eu já peguei alguns casos também, né, como o Fábio estava falando, assim, de empresas que iniciaram sem um planejamento e estavam numa situação muito complicada. Porque muitas vezes, né, a pessoa tem um dinheiro, vender uma casa, vender um terreno, pegou uma rescisão contratual ali de uma empresa, pegou uma grana boa ali, um valor, e aí pensa assim, não, eu tô com dinheiro agora, não preciso recorrer ao banco, porque tenho medo também de pegar o crédito, e aí assim, vou fazer. Aí pega, gasta o dinheiro todo ali para iniciar o negócio. Não tem capital de giro. E aí não entende, porque manter, né? não fez o planejamento, então não entende qual é o capital de giro que vai precisar, se deveria ter comprado realmente à vista, ou poderia ter usado o prazo para poder girar o negócio. Então, assim, é a falta do entendimento geral mesmo do negócio, que faz com que a pessoa abra e vai estar na estatística ali dos 2 anos vai estar quebrando, não vai ficar. Por isso que as empresas perto de você abrem e fecham. Mas o Brasil é um assim, país, né? é um país da informalidade. Você vê no Brás, informalidade 100%. Você chega lá para comprar à vista ou no Pix e tal. Então, Feira de Santana. Então, assim, a gente vive hoje num país onde a informalidade toma conta e tem muita gente que se espelha no informal, que se deu muito bem há muitos anos atrás para querer alcançar o patamar daquela pessoa, que hoje é mais complicado, porque hoje tem uma fiscalização da Receita, da Secretaria da Fazenda. Naquele tempo já viu aquela história, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, naquela rapidez que se ganhava dinheiro antigamente. Mas aí vem, eu vou vender uma casa, um terreno de 50, 100 mil, tô falando que eu conheço. Aí vai abrir e quebra a cara. Porque ele quer se espelhar naquele dia deu certo há muito tempo e tem uma história. Aí a pessoa quer construir uma história do zero nos dias de hoje, que é mais complicado porque aumentou-se concorrência, fiscalização do governo e tudo mais. E outra coisa, Fábio, o pessoal às vezes se espelha muito na vitrine, mas não conhece o bastidor, o que o cara faz. A caminhada que a pessoa teve para poder construir aquilo. Para chegar ali. Então, assim, a pessoa vê, montou a empresa, o cara começou informal, tá com uma empresa grande, tá bem. Mas não sabe qual foi a construção que ele teve até chegar ali. Tem uma história, todo mundo tem uma história. Eu conversando, eles falam de lá nos bastidores e eu converso com quem tem comércio. Eu ouvi uma história. Assim, falou assim: olha, há 3 anos eu estava na fila do banco, sem dinheiro, quebrado de tudo. Ninguém me dava crédito, me esculhambava no comércio. Eu falei, poxa, é mesmo. Aí eu falei, e agora? E agora eu tô bem, graças a Deus. Tenho mais de 500 mil de mercadoria em meu quarto, tem isso, tem aquilo. Então, aos tropeços, ele tem o quê? De 15, 18 anos no comércio, que eu estou também. Então, eu vi nele uma experiência que Deus livre, eu não quero passar de tropeço, mas a gente vê, para ele chegar onde ele chegou, ele teve uma caminhada. Aí alguém que vê ele num carro muito bom, numa casa muito boa, que mora no Pindorama, eu vou abrir uma loja disso também, porque fulano... Então, não quer entender a caminhada, o processo. Isso aí é o que as pessoas dizem, ele quer muito... Eu quero crescer, eu vou abrir uma barbearia, eu vou abrir uma loja de celular, eu vou abrir um lugar de restaurante. Mas tem que se ter, além do conhecimento do produto, tem que ter o conhecimento hoje em dia do mercado. Porque hoje em dia você tinha aqui 2 lojas de tecido em Jiquié, que era Jequitá, e qual era o nome da outra? De tecido? Sim, era Jequitá e tinha outra daquele pessoal de... Varejão das fábricas. Né? Só tinha 2 lojas, então... naquela época, e hoje? Café só tinha de Itaúna em Jiquié, e hoje? Então, loja de relógio, só tinha 2 lojas de relógio. Então, assim, hoje tem de tudo, tem muito. E outra coisa, com isso, o teu cliente fica exigente. Fica exigente, Exato. porque ele... Não adianta entregar qualquer coisa, porque ele não vai aceitar. É isso. Exatamente. É isso. Então, assim, o que agrega valor, o produto é o serviço. Porque todo mundo vende caneca. Agora, e o serviço que é apresentado em cima disso para poder agregar? Essa questão da criação da empresa, que tá até comentando, tem a questão do seguinte também. Bom, digamos que eu vou montar um serviço aqui de restaurante ou lanchonete, que é uma demanda boa, principalmente de que está tendo uma demanda muito grande na parte de alimentação. Aí eu vou montar lá a lanchonete, só que eu quero fazer uma lanchonete sofisticada, para fazer um diferencial. Só que o dinheiro que você falou, da casa, do carro que vendeu alguma coisa, às vezes não dá para cobrir demais aquele investimento todo, porque são o equipamento, os móveis mais sofisticados faz com que eu gaste mais.
Aí faltou o que aí? O planejamento. Falta planejamento. É isso que acontece muitas vezes, né? Vendeu, né? O exemplo que o Fábio deu, né? Pegou, vendeu uma casa e aí vai botar o dinheiro para iniciar o negócio. Aí ele começa, faz a reforma, faz a compra inicial e aí o dinheiro acaba ali. Ele usa o valor todo, às vezes nem dá para poder usar todo ali, vai precisar já recorrer a algum dinheiro a mais para poder concluir Do banco de UTI, né? aquele ali que pensou. E aí quando ele vai para o banco, ele já vai para... O risco de não pagar, o cliente chama uma linha de risco de dar um calote é muito maior. E aí o banco tem que fazer o quê? Não vai dar muito valor, assim, não vai poder oferecer um valor maior para ele do que ele está precisando, porque ele não tem histórico. Ele pegou o dinheiro que ele tinha, o capital inicial ali do negócio, e botou todo de vez. Quando ele vai no banco, ele vai pegar crédito para capital de giro, que geralmente a taxa é um pouco maior do que para investimento. Então ele já não vai conseguir fazer isso. Eu sou MEI, um exemplo. Aí eu chego lá, como é taxa de financiamento? Vocês vão pagar aquilo que eu comprei no meu fornecedor? Como é que é? É cada banco tem uma operação, aí no caso é mais... O capital de giro. A gente dinheiro na mão. que é um giro, é um prazo menor. É o dinheiro na mão. Né? Não, o capital de giro é justamente qual é o objetivo dele? Eu vou pegar esse capital para fazer um giro. Sim, mas ele é um ele é dinheiro vivo na conta? Não, todos são. Você vai receber o dinheiro ali. A questão é a taxa e o prazo. Ah, entendi. Né? O investimento é o quê? Eu vou pegar para comprar, vamos supor, uma máquina. Sim. Ali eu estou investindo Só na empresa, é um financiamento. Então ele vai ter um prazo maior, consequentemente, essa máquina vai estar também alienada e com isso eu vou ter uma garantia. Quanto mais eu der garantia, significa que a minha taxa vai ser menor. Tem alguns movimentos de banco que ele paga até direto ao, por exemplo, carro. Ele paga direto a pessoa que eu quiser comprar. Exatamente. E capital de giro é dinheiro na conta, na minha mão, tome. Conta, exatamente. Isso, pronto. Só pra gente poder esclarecer. Por exemplo, tem o cheque especial, que as pessoas querem incorporar como uma receita. E o cheque especial, na verdade, é uma emergência. É um socorro, né? Você pegou ali e por ser uma taxa maior, eu tenho que pegar e repor logo. Porque senão, o que eu vou pagar, ele é pior do que uma agiota. Isso é verdade. É para ser o último caso mesmo. Mas não é o último caso para a maioria das pessoas. Ô, Patrícia, nesse caso aí, como o Tadeu estava falando, o cara acabou de montar uma lanchonete sofisticada. Aí ele pegou o valor e comprou uns móveis mais sofisticados, iluminação e tal, fez o negócio todo. Aí, no meio do processo, acabou o dinheiro. Mas o CNPJ dele é novo, é recente. Qual o suporte que o banco pode dar nesse caso? Ele fala assim, poxa, eu vou ter que pegar um dinheiro aqui para terminar ou para poder me manter. Existe suporte pelo Cicobi ou qualquer banco na maioria? Nós temos as linhas, né? Mas mesmo sendo recente, o CNPJ é recente? Existem CNPJs que conseguem. Né? Aí vai depender o quê? É o que eu falo do relacionamento. Você começa o relacionamento com a sua UPF. Né? Você abre sua conta física e já começa a ter um histórico. Porque atrás do CNPJ tem uma pessoa física. Depois você vai abrir o CNPJ. Então, querendo ou não, é um histórico. Já conheço o Sérgio, né? Já sei o comportamento de Sérgio. Sérgio abriu a empresa, já me dá um suporte. Já me dá uma visão de como vai ser essa empresa pela pessoa que é Sérgio. E as pessoas hoje não querem criar esse relacionamento. E crédito, eu só vou dar crédito para uma pessoa que eu confio. Se eu não te conheço, você vai precisar movimentar essa conta por um período, mostrar um pouco quem é você, tá? E hoje, essas notas de risco que o Banco Central te dá, que é onde os bancos utilizam para poder ter o perfil e saber se vai emprestar ou não aquele associado, aquele cliente, o comportamento diz muito. Então, aí onde anda o planejamento. Porque muitas vezes você tem dinheiro, mas você é desorganizado. Suas contas você paga em atraso. Aí mostra no sistema de vocês? O Banco Central sabe tudo da sua vida. Então nem vou lá. Se você não paga em lá, não sabe sem você ir. Sem você ir. Se você paga em atraso, a sua faixa de dias em atraso. Se a renda declarada que você tem e o gasto que você tem no cartão tá dentro. Então o sistema do banco, por exemplo, você vai puxar pelo Banco Central, eu chego lá e você tá lendo. Eu sei tudo da sua vida. Aí eu falo assim, Patrícia, eu quero isso aqui. Aí você falou, me dá do CPF. Você fica aqui olhando. Conversando com você.
Então isso é Já pra sai um raio-x seu. não é pra inibir até quem quer ir lá pra poder aproveitar. Isso eu tô falando aqui brincando, mas é sério. Vou no banco, é muito complicado se conseguir um crédito se você não tiver uma organização financeira de histórico, não é isso? E me diz uma coisa aqui, Patrícia, hoje tem integração de banco pelo sistema, aí você vai abrir no Nubank, você quer integrar os bancos, aí eu vou lá no Itaú, vocês também fazem isso para poder tirar, por exemplo, eu vou abrir uma conta hoje no Cicobi, minha conta é nova lá, mas eu tenho o histórico no Nubank e no PicPay, um exemplo, aí vocês podem usar isso aí para poder me avaliar? Com certeza. Então vou lá. Acesso. Eu tô perguntando porque as pessoas ficam com medo, falam, não, eu tenho que criar um novo relacionamento, mas se a pessoa tiver um histórico de outros bancos e quiser integrar, é tipo assim, eu tenho que permitir, não é isso? A integração? Sim, você vai lá e permite, né? Essa transação. Já com a conta aberta no Cicobi, aí eu permito a integração. A gente faz os dados. Que é uma coisa nova ou já é antiga essa liberação. Que eu conhecia há uns 2 anos. Mais ou menos isso. Que facilita para vocês. Porque eu chego lá e para tenho... você também. É para os dois. Porque você comprova ali essa movimentação que você está dizendo que tem. Por exemplo, meu pai tinha conta em 2 bancos, aqui em Jequié. Aí ele tinha um relacionamento top, muito bom. Quando ele migrou de banco, há uns 5 anos atrás, só tem que criar um relacionamento. Mas hoje não, hoje não, você já consegue integrar e já consegue fazer até uma proposta melhor e tal, e trazer essa pessoa com o histórico que ela tem, não é isso? Importante saber disso também. É tanto que os bancos fazem esse incentivo, né? O Open Bank, né? Para botar que todas as informações liberadas. Isso, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para Tadeu aqui. Tadeu, eu quero abrir uma empresa do zero. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu já tenho uma pesquisa de mercado, que eu quero montar um negócio, e na área de alimentação, os serviços e tal, mas eu não sei por onde começar. O que a gente faz? Eu contrato você, eu chamo você... Um dos serviços que a gente faz, até também, esse serviço é credenciado junto ao Sebrae, que aí também o empresário tem um subsídio do Sebrae, né? Então, chegando lá, ele consegue contratar e pagar um valor subsidiado. Para quem é cliente do Renova Varejo, é 75% de desconto que tem, então vai pagar só 25% do valor. E aí a gente vai fazer uma análise do mercado, né? A gente chama de Evolution, que é um plano de negócios, mas vai além desse plano de negócio. A gente vai tanto definir esse passo a passo, né, do estudo de mercado, o que é que você vai precisar fazer, mas também, como a gente estava falando um pouco antes aqui, né? Bom, vi aqui que não tem viabilidade desse jeito que eu pensei inicialmente. Mas aí não para por aí. Então assim, a gente vai pensar, beleza, o que é que eu vou poder fazer para ter um diferencial dentro deste mercado que eu estou querendo atuar, para que esse modelo de negócio de fato vire, né? Para que ele seja viável. Então a gente vai fazer um estudo de mercado, vai fazer as conversas, a consultoria. Nesse processo aí você mesmo já pode dizer que não vai dar certo. Só que assim, hoje, com esse modelo, a gente não para no dizer que não vai dar certo. Porque assim, também é frustrante para o empresário que tem uma ideia de negócio, ele quer que dê certo, né? Então a gente precisa entender também assim, para que isso funcione, a estratégia que a gente entra como estrategista do negócio, né? Para que isso dê certo, a gente vai precisar ir por esse caminho. Então talvez seja o local que você pensou não seria o mais adequado, a gente vai ter que pensar em um outro local. O tipo de comunicação que a sua área tipo vai ser usada. Eu quero botar uma loja de roupas de frio. Para vender roupa de frio aqui o ano inteiro. Aí você vai falar, é melhor você ir para Conquista. Isso, para outra localidade. Para Poções, ali para Maracás. Eu vi também, isso é bem importante falar, abrir... Eu presenciei, até fui convidado para poder trabalhar em inauguração de açaí no mês de maio. Olha para aí. Maio, junho, julho, logo na questão agosto, da entrada do inverno. Aí você vai pegar junho lotado e julho e agosto vazio, né? Porque a pessoa se empolga por conta do São João. Aí que vem aquela questão sazonal, é de vez em quando. É isso aí, você entendeu? Boa colocação. E tem também essa questão sazonal também? Tem essa questão sazonal. Mas aí vem a parte do que alguns falam que a gestão depende, né? Então assim, por exemplo, eu tive um cliente que comprou uma sorveteria que não estava indo muito bem e ele pegou justamente nesse período de baixa. Mas assim, a sorveteria já não estava indo bem. Só que aí a gente também fez um estudo. Falou, pelos custos que você tem, você vai precisar, além do capital para comprar, você vai precisar de um capital de X para poder manter para poder passar essa fase aqui de São João, para poder a gente começar a fazer a grana lá na frente. Então assim,
tendo um planejamento... Isso, se sobrevive. Sobrevive. Às vezes também, assim, não sei qual foi o caso, mas às vezes o cara errou o time de chegar equipamento, liberação de alguma coisa, e aí também, se ele já estava com aluguel contratado, as coisas já para começar, às vezes é melhor começar mesmo na baixa, mas ele já vai ter um fluxo de caixa entrando ali no negócio. Que vai segurar julho e agosto. Alguma coisa já vai ter, porque também se ele ficar fechado 2 meses, ele tá pagando aluguel de 2 meses, tá tendo todo o investimento, se já pegou o dinheiro no banco, às vezes já tá pagando as coisas, então, assim, tem que analisar, assim, com mais informações de cada caso, mas é uma questão também, assim, tem negócio que vai ser assim, melhor abrir num Você, como analista, prazo. você vai entender se a pessoa tá ali por emoção, porque viu um São João, ou se a pessoa realmente tem uma estratégia para chegar com capital para poder se sustentar julho e agosto com caixa que talvez sobreviva do São João. Dá para avaliar, né? No bate-papo, na conversa. Sim. No estudo de caso. No caso aí desse período que uma empresa é aberta, ela tem um período de sobrevivência ou já de ganho? Porque às vezes ela se mantém no mercado, paga suas contas, tem pouco lucro, mas fica no mercado esperando, aguardando chegar aquele momento, aquele pico. Como você falou, pode ser o São João, pode ser o Natal. Assim, isso é uma estratégia de se manter vivo para lá na frente ganhar mais? É porque assim, vai depender de algumas outras coisas, né? Às vezes é o ponto que ele tem disponível, se não pegar o ponto naquele momento dali, já não tá disponível depois. Assim, mas em linhas gerais, em linhas gerais, assim, a gente percebe, às vezes, assim, por exemplo, tem empresários que eles abrem no calor da emoção, achando que, assim, vou abrir uma loja, uma sorveteria, agora que é verão e vou bombar. E às vezes não vira nada. Assim, porque vai depender de outros fatores. E tem vezes que a pessoa até tem um planejamento, mas na hora de executar já não executa do jeito que planejou. Então também tem essa outra questão. Mas é importante, assim, ter um caminho, assim, para pelo menos um objetivo, né, para onde você quer chegar, e a partir daí o caminho a gente vai traçando, porque de repente no meio do percurso ela tem um obstáculo que ela vai precisar desviar. Só que aí ela, sabendo onde ela quer chegar, ela vai poder tomar as decisões para continuar naquela direção. E aí, fazendo esse jogo de cintura que é importante na gestão, analisando os dados para poder tomar a decisão melhor. Então, assim, como a Patrícia falou mais cedo, assim, é uma série de fatores que fazem com que a empresa tenha um sucesso. Não é uma única coisa. Então, ele vai precisar entender se está no momento dele comprar de novo, se está no momento dele fazer uma promoção para poder botar um dinheiro para dentro do caixa, mesmo com a margem mais baixa, mas fazer com que as coisas girem ali para poder lá na frente ele fazer um outro movimento. Então, assim, cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar sempre que tem que se adaptar ao mercado para poder fazer com que as coisas funcionem. Entendi. Eu vou perguntar para a Patrícia, eu tenho aqui, vamos voltar sempre esse exemplo de vendi o carro, a casa. Estou com um dinheiro bom na mão aqui para abrir um negócio. Mas às vezes não é o momento. Então o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e coloco no banco. Existe uma forma, o banco oferece alguma coisa para que esse dinheiro renda nesse período enquanto não abrir meu negócio? Sim. O que você sugere aí? Lá nós temos a aplicação no RDC, tem um LCA também. Então, tudo vai depender do objetivo. Né? Que objetivo você vai ter com esse dinheiro? Eu quero abrir, por exemplo, digamos, um negócio daqui a 3 meses. Então, o que acontece? Existe a aplicação sem estar no bloqueio. Que, eu quero deixar aí, mas se surgir amanhã eu resgato. Ok, então a gente já vai oferecer a ele uma aplicação onde ele é flexível, ele pode resgatar a qualquer momento. Já tem aquele, não, eu vou deixar ele por mais tempo. Existe uma rentabilidade maior baseada no bloqueio. Só daqui a 2 anos, né? Só que 6 um ano. meses, 9 meses, 1 ano, enfim, vai depender. Nós temos todas essas modalidades. Por isso a importância de quê? De conversar. Então eu preciso conversar com você. Eu preciso entender o que você quer para poder te oferecer o melhor. E aí você vai decidir, né? Então, em alguns casos, muitas vezes a poupança é a melhor coisa para ele, ou talvez não. Talvez uma aplicação. Se ele for um perfil mais arrojado, aquele, né, que gosta de se arriscar, a gente indica uma ação, um fundo, enfim. Então, a gente precisa entender o perfil.
Então, no Sicoob, eu gosto desse modelo de negócio, justamente isso, é porque eu vou entender você. Eu preciso entender você. Eu preciso saber o que você quer. E muitas vezes, o nosso associado, nem ele sabe. Então, tem que ter a conversa, porque ele não tem ideia. Né? Ele quer apenas que alguma coisa aconteça e dê certo. É a desinformação, né? A pessoa chega lá com sede. Gente, eu tô com esse dinheiro aqui, ó. 30, 40 mil, 100 mil, ninguém sabe. E aí, o que é que eu posso fazer com isso aqui para poder render? Eu não tenho risco maior de perder. Quer montar um negócio. Isso pode aumentar o crédito da empresa, ele deixando o valor lá? É score, vamos falar score, aumenta score? Com certeza. Porque isso mostra que se ele tem algum dinheiro lá aplicado... Ele tem a confiança de mercado, ele tem... Mesmo sendo ele mostra que ele planeja, que ele é uma pessoa que é cuidadosa. Com certeza. Com certeza. Gente, vamos fazer um rápido intervalo? Rapidinho? Vamos fazer um rápido intervalo aqui pra gente comer uma pizza da La Forneria. Vocês conhecem a pizza lá da La Forneria? Eu conheci agora. Vai conhecer, você vai ver e vai se apaixonar. Já conhece, Tadeu? Sim, muito boa. La Forneria vai mandar uma pizza pra gente aqui maravilhosa. Também quero mandar um abraço aí ao pessoal, nossos parceiros aí da Sol de Isbel, ao Pastel e ao Neto. Obrigado, amigos, aí pela água com gás aqui. Aí, tá vendo? Já falou, associados do Sicoob, tá vendo? Muito obrigado aí ao Neto, ao Pastel, pela água com gás aqui. Só tá rolando água hoje. Até você deu um susto no fígado hoje, não foi? Tomou uma águazinha, parou. Ele veio com bigodinho hoje. Não. Foi esse bigode, não foi essa mudança? Foi, Henrique Cavill. Henrique Cavill. Nada a ver. Gente, Flavinho, eu conversei com o Flavinho aqui, vice-prefeito, ele me deu um ânimo. Gente, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Valeu. Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um bloco aqui, de outro episódio aqui do Dois Pontos Podcast. Estamos aqui com o Fabão e seu bigodinho. Sucesso aí. E seu cabelinho também. E estamos de volta aqui. Pelo menos eu tenho. Hã? Pelo menos eu tenho. Mas você sabe que quem não tem é charme, né? Mas não vai demorar muito não, viu? Vai não. Vai curtindo aí. Eu faço um consignado lá no Sicoob e boto a peruca. Com certeza. Então voltamos aqui com Tadeu e Patrícia. Tadeu é consultor empresarial e financeiro, privado, particular, não é do banco. Vamos deixar que ela não é um funcionário do banco. E Patrícia Luz, que é a gerente do Sicoob aqui de Jequié. Eu queria fazer uma pergunta aqui para Tadeu, que a gente estava comentando mais cedo, e eu acho interessante. Jequié tem uma certa, vamos dizer assim, um estigma de que quer vender uma vez só, quer lucrar uma vez só. Em que sentido? Não são todos, tá? A maioria dos comerciantes fazem isso. Vende um produto muito mais caro para poder ter aquele ganho rápido, aquele ganho uma vez só, em vez de baixar mais a sua margem e fazer com que o cliente volte sempre para comprar mais. Isso é o que a gente chama de precificação, né? Que às vezes o valor aqui em Jequié é um, mas até cidades vizinhas como Conquista é bem menor. Eu lembro que na primeira Fintech que nós fizemos, o Sebrae, a gente
trouxe um profissional para falar sobre precificação. Não sei se você se recorda disso. Eu acho que fui eu. Foi tu, não foi? Eu tô achando que Ainda bem fui que eu. nós trouxemos um profissional. Pois é, porque a grade foi gigante. Aí eu não lembro de todo mundo. Então, assim, eu queria que você repetisse aí e falasse mais pra gente sobre essa questão de precificação. Como é que funciona isso aqui? Como é que funcionaria quem quer? Bom, a questão da precificação, ela continua ligada no planejamento do negócio. Então, assim, a gente precisa entender os custos fixos da empresa, quais são os custos que têm uma relação com aquilo que está sendo vendido, e também vai depender do posicionamento, da estratégia que a pessoa vai usar para poder precificar. O que a gente trabalha muito é o seguinte: a depender do negócio, você consegue baixar o preço e aumentar o volume. E isso vai fazer com que você consiga vender mais e ter essa rotatividade de você comprar várias vezes, não comprar uma vez só e desistir. E o que agrega também muitos valores além disso, né? Que a loja fica conhecida, fica mais querida, tem a propaganda boca a boca, de que ali é bom. E quanto mais o cliente volta, se você tiver, né, dentro de uma estratégia de bom atendimento, uma boa precificação, variedade de produtos, cada ida à loja dá a possibilidade de você vender mais coisas. Então é importante entender isso. A gente tem até uma consultoria que pode ser feita também pelo Sebrae com subsídio, que a gente estuda qual é a precificação daquela empresa e aí a gente entende também o que é que ela pode vender mais barato, o que é que ela pode fazer para poder aumentar o volume de vendas dela. A gente tem um banco de dados aí de muitas empresas atendidas, mais de 10 mil empresas atendidas, que a gente compara daquele segmento, qual é a margem que ela está trabalhando em relação às outras, para poder dar uma sugestão, né, que esses produtos a gente pode estar mudando. Então, assim, é importante entender a precificação, conhecer a fundo realmente o que é que vai ser feito ali dos seus produtos, o que é que impacta realmente naqueles custos, porque você pode, sim, fazer uma precificação diferenciada para poder agregar um volume de vendas maior e fazer com que isso faça o seu negócio estar mais próspero. Lembrando sempre que, a depender do tipo de negócio, mais vendas requer mais capital de giro. Então precisa ter uma boa estratégia ligada, ter uma parceria com o banco para poder financiar isso, que aí você consegue estar tudo amarradinho, inclusive colocar o valor da taxa que você está pegando no banco ali no preço de venda para você saber se isso daí está compensando ou não. Então, assim, tem vários caminhos, mas é importante o empresário conhecer de fato quais são os custos que ele tem na empresa para poder ele decidir de forma clara. Não só porque o vizinho botou o preço mais baixo, ele vai fazer também. Então tem que entender o que é que vai fazer. Ou porque o vizinho está vendendo mais caro, que ele vai vender também. Então a precificação a gente tem que levar em consideração a parte interna do negócio, a estratégia também que envolve e as concorrências também ali, para poder você se posicionar de uma forma que você tenha um ganho efetivo da venda e que você consiga ter um resultado positivo no final do mês ali, as contas fechem e você tenha lucro. O banco tem esse suporte também? Você precisa saber dessa questão da precificação para poder influenciar muito na negociação. Sim. Porque assim, nossos associados, eles têm a questão de boletos, né? Nós temos concorrentes que oferecem o mesmo produto, né? Nós temos ali a maquininha do Cipag, mas existem outros bancos que têm as suas também. Então, entender o meu custo de cada produto vai ajudar a negociar. Porque assim, é como você falou, eu não posso baixar o preço só porque o outro baixou. Tem que ser bom para os dois. Então, quando eu entendo que até aqui eu posso fazer, porque eu vou ganhar de alguma forma, porque assim, o Cicobi é uma instituição sem fins lucrativos, mas nós temos despesa. Ela precisa ser sustentável. Então, a gente precisa entender também como funciona o nosso negócio para oferecer da melhor maneira possível, ter essa precificação, para que a gente não venha fechar, né? E para que a gente possa estar lá sempre aberto, negociando e oferecendo o produto da melhor maneira possível. Então, essa questão é para todos. Você precisa entender o seu produto, saber fazer a precificação, até para agregar valor em outra coisa. Eu vou perder aqui, mas vou ganhar de outra forma, né? É necessário esse entendimento para que seja sustentável o seu negócio. A gente quer saber o seguinte também, em relação, a gente vê muito hoje as pessoas usarem a internet, os aplicativos nos celulares, e há muita desinformação, né?
E às vezes a pessoa quer fazer uma viagem para efetivar uma compra e quer pagar, por exemplo, à vista um certo valor considerado alto para a margem que ele está acostumado. Por exemplo, eu vou comprar uma casa hoje de 300 mil, eu vou para São Paulo, mas eu quero efetivar essa compra de 300 mil. O que é que eu devo fazer? Eu devo ligar para o gerente do banco, para o responsável pela minha conta, porque eu já fiz isso já, algumas pessoas que eu conheço. Como é que funciona hoje com uma tecnologia? Eu ligo, pode liberar esse Pix aí, essa transferência, ou o suporte do app, do aplicativo do próprio banco, ele já te dá autonomia para poder fazer isso. Como é que funciona hoje em dia, pelo menos no Sicoob? Fale só do Sicoob. Hoje, o aplicativo, vou falar do Sicoob, tá? O aplicativo do Sicoob, ele é muito fácil. Então, dificilmente você vai encontrar pessoas ali na agência mesmo, porque ao passo que com a pandemia ajudou bastante as pessoas irem para esse lado digital. Então, você hoje faz toda a transação no aplicativo. Você faz o depósito de cheque no aplicativo. Você faz ali o gerenciamento da sua chave do Pix. Aí você faz a liberação do celular. Né, sem pelo precisar ter que ir na agência. Precisar. Você vai lá praticamente tomar um café. E como é o depósito de cheque? Como é que funciona isso? Aí a gente libera, né, para que você possa utilizar no seu aplicativo e lá tem um passo a passo bem simples. A única coisa que pode acontecer, vamos supor, se o cheque voltar, você tem que ir na agência para bater o carimbo. Mas assim, o cheque físico? Físico, você tira a foto e ele entra no aplicativo. Eu já fiz vários depósitos assim. No aplicativo você tira a frente do cheque, o fundo do cheque, coloca os dados que ele pede ali e vai para compensação normal. Entra normal. Aí o cheque físico fica na sua mão enquanto o digital vai. Fica na sua mão. Sim, entendi. Exatamente. Entendi, entendeu? Muito legal. Então assim, hoje, por que isso? Porque é mais seguro. Antigamente, o gerente ou até alguns outros funcionários tinham uma certa autonomia para mexer na sua conta. Sim. Né? E aí, infelizmente, poderia acontecer alguns desvios. Né? Então, hoje, para evitar isso, você é responsável por toda a transação. O que pode acontecer? Eu quero que aumente meu limite. Eu tenho um limite ali de 50 mil, mas hoje eu vou fazer uma transação de 100 mil, Patrícia. Aumente apenas para hoje. Então, a gente faz esse aumento. Né? Por isso a importância que eu estava falando, muitos bancos hoje fecham a agência e o Sicoob está abrindo, né? Justamente para que esse relacionamento, o digital ele vai te fornecer serviço, mas o relacionamento é isso aqui, são com pessoas, então a gente preza muito isso, tá? Inclusive esse ano a própria ONU ele declarou o ano, né, do cooperativismo. Né? Então eu gosto muito desse modelo, porque eu acho que cooperar é a essência do sucesso de qualquer relacionamento. Né? Imagine uma família que não coopera. Imagine amigos que não cooperam. Né? Então isso faz com que fortaleça, e a gente busca justamente isso, atuar na comunidade para fortalecer ali aquela comunidade. Nós somos sem fins lucrativos. O que significa? Que a gente paga toda uma conta por usar, né, esse mercado financeiro, e o que sobra, que seria os lucros, é rateado pelos associados. Nós não temos clientes, nós temos associados, que de uma certa forma são donos do negócio. Recebe uma vez por ano o PL? Exatamente. É chamado PL também? É a conta capital, né? Então deu resultado ali, ele fecha e ele vem para essa conta capital rateado proporcional ao que você movimentou. Isso que eu ia falar. E eu perguntar justamente, eu movimento X, ele movimenta X, então a gente vai ganhar de acordo... proporcional ao que você contribuiu. Em média hoje. Não, assim, depende muito. Tem associados que ganham de 100, já tem outros que ganham, entraram lá com 1.000, lembra? Não consegui entrar nesse. E chegaram a ter capital de 10, 20, 30 mil. Não é isso que eu tô falando. Por exemplo, aí eu sou cliente associado, enfim. Aí o movimento por ano, um exemplo, 200 mil. Aí eu chamo de PL, participação no lucro. Quanto é que eu teria? Mas não é bem o PL, né? É a participação de lucros realmente, mas a gente chama de sobras. Outro nome, né? Mas assim, a sobra vai depender de toda a movimentação. Sim, entendi. Né? E de tudo que a gente pagou ali, que não é barato participar desse mercado. Então a gente paga e vem esse rateio para os associados toda a base. Porque, por exemplo, PL no Banco do Brasil é só para funcionário, não é para cliente. No Sicoob é diferente, é para o cliente e não para funcionário. Todos. Ou é para todos? O funcionário, que chamamos de colaborador, também é associado. Então ganha o cliente e ganha o funcionário. Banco do Brasil, que é o tipo de constituição, de estatuto, enfim, só quem ganha é o funcionário.
O PL chamado. O que lá que a gente fala justamente é essas Caixa sobras. Econômica também, né? PL. São as sobras que vai para a conta capital. Você falou aí, você tocou um assunto interessante, você falou das agências, que algumas agências estão fechando e o Sicoob está abrindo mais. Aqui, você acha que por que está fechando tanta agência? O que é um reflexo do mercado? É porque não se atualizaram? Não, é a questão do custo mesmo, né? Então, elas não têm aquela viabilidade, não tem aquele interesse muito pelas pessoas, né? A gente tem cidades aqui mesmo, por exemplo, Aiquara, que ela não tem, Itagi também não tem, então as pessoas precisam sair da sua cidade para vir, porque não é viável, né? Essa é uma questão mesmo do lucro. Então, o Sicoob, ele vai nessa contramão justamente por isso. A gente busca ter essa inclusão, né? Incluir as pessoas nesse mercado. Não é só o lucro, mas é lógico que precisa ser sustentável, tem que realmente ver a viabilidade, tem todo um estudo, tem que ter uma aprovação. Mas quando a gente entrou em 2000, quando o Sicoob veio para aqui, era só a agência de Jequié. Depois veio Jaguaquara, né? Aí nós fomos incorporados pela Coopera em 2014. Naquela época eram 13 agências. Hoje a Sicoob Coopera está, se eu não me engano, com 24 agências. A primeira foi a Jequié, que pegou a micro-região? Ou não? De uma certa forma, sim. É porque, assim, antes era só Jequié, Jequié, Jaguaquara, e depois a gente foi em 2000. Em 2000. Aí, em 2014, nós incorporamos com a Sicoob Coopera, que tem a sede na cidade de Valente. Então, hoje, a gente faz parte de um contexto de 24 agências, que é Manuel Vitorino, Jequié, Lagedo, né, Santa Inês, aí vem Salvador, Feira, pega aquela região do Cisal. É como se fosse uma agência só, que é a agência 3017. Então, assim, a gente não vê hoje na Avenida Alves Pereira um fluxo de pessoas. É dia de pagamento entre o dia 30 de final de mês até o dia 6, dia 7, era aquele fluxo na Avenida Alves Pereira, aquela coisa antes da pandemia, né? Aí depois com o advento da pandemia, as tecnologias foram implantadas e as pessoas se acostumaram também a resolver tudo pelos aplicativos. Economicamente, a Avenida Alves Pereira morreu. Em vista do que tendo em vista o que ela já, como era antigamente, a importância que tinha, porque ficava no circuito bancário. Hoje em dia não tem mais esse negócio de circuito bancário, não, meu amigo. Hoje tem que ter outro atrativo para que as pessoas. Hoje o atrativo, comércio de Jequié hoje é próximo ao Ceavig, era um lugar morto. Porque o mix de loja que se abriu que atrai o cliente, não são mais os bancos, você entendeu? Então, a Avenida Alves Pereira caiu o consumo, porque as pessoas começaram na informalidade, enfim, feira. Então, aquele fluxo da feira, os aluguéis são altíssimos. E com o advento dos aplicativos, da tecnologia, aquele fluxo bancário, aquela fila nos bancos, acabou. Você não vê mais aquela agonia, o povo no sol dizendo, acabou. As pessoas fazem pagamento pelo aplicativo. Então, faz a transação via Pix. Esse foi um dos motivos de fechar as agências bancárias. Não tem mais um motivo de pessoas para poderem atender. Você faz um contrato, você assina pelo aplicativo. Assina pelo aplicativo e aí vem isso aí. E acho que esse também foi um dos motivos que se fecharam umas agências. Vamos manter essa agência aqui para quê? Segurança, principalmente cidade pequena, né? Com a questão da falta de segurança. E aí veio a necessidade de se reduzir o número de agentes e colocar só ponto de apoio. Você falou num assunto interessante, a questão de tecnologia. Se abre também muita empresa virtual, que não tem essa questão física, não tem aluguel, não tem secretários, funcionários, né? Não tem nada disso. Né? Você acha o que desse tipo de comércio? Você acha que é interessante? Assim, né, como o Fabião falou, assim, você tem o advento da pandemia que faz com que tecnologias que já existiam antes, mas não eram assim usadas, ou porque a pessoa tinha medo, né? Não compro na internet porque eu tenho medo. Isso acabou. Minha avó tem 80 anos, ela compra as coisas dela na internet e vai, então assim, não tem essa restrição mais. Não pede mais pro neto. Não pede mais pro neto. Uma coisa que ela já tá sabendo fazer. Então, assim, ela tem essa configuração nova da tecnologia que faz com que você também possa
ter negócios que você tem uma condição de usar menos estrutura. Então, assim, antes era obrigado você ter uma sala comercial, fazer toda uma estrutura para poder receber o cliente. Hoje tem gente que começa um negócio em rede social e já começa por ali. Você tem várias tecnologias de atendimento, de chat ali, que você conversa e meio que ele já vai falando contigo ali de forma automática. Então, também, só que aí entra naquele ponto, também precisa de um planejamento, precisa conhecer também essas ferramentas e elas também têm alguns custos. Assim, você consegue usar de forma gratuita até um determinado lugar. Depois, para poder você consolidar aquele modelo, você já precisa ter algumas coisas que vão ter que investir uma grana para poder fazer. Então, os chat GPTs da vida aí que estão bem famosos, assim, você tem a versão gratuita, mas se você quiser um pouco mais, você já tem que assinar. Então, vai tendo algumas condições hoje de você fazer negócios e eu vejo que é uma forma de evolução mesmo, assim, né? De você fazer com que os negócios continuem funcionando de formas mais inteligentes. Você consegue reduzir determinadas questões, automatizar outras. Meu avô é bancário, assim, aposentado, e eu lembro quando eu era pequeno lá em Salvador, que eu ia às vezes visitar ele lá no comércio, tinha assim eram acho que 3, 4 andares o prédio, e aí tinham vários caixas. Hoje em dia você chega numa agência bancária, 2 caixas, 1 caixa para poder fazer o atendimento, tudo automatizado. Então, assim, tem essa modernidade, né? A figura do bancário há 30, 40 anos atrás era uma figura muito respeitada, socialmente dizendo. Era o emprego dos sonhos. Era sério mesmo, era ser padre e ser bancário. Chegava na casa do povo, meu irmão, sai de barriga cheia, o povo tratava assim, ó. Ave Maria, padre e bancário? Padre bancário. Eu sou dessa época, sério mesmo. E padre bancário. Meu tio trabalhava aqui no Banco do Brasil, bancário, foi Maria. Era tido como um deus, o bancário. A estrutura toda do banco, quem era funcionário era muito bem tratado. E quem era padre, gente. Porque a igreja católica sempre dominou essa questão social. Sim. Aqui em GQ, onde eu morava, sabe, ser primo de padre, tinha moral na cidade. Eu sou sobrinho terceiro do bancário. Porque tem aquela questão do crédito e tudo mais. Como não tinha tecnologia, era isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu te dou crédito, deixa eu ver se eu posso te dar. Então era tudo que não tinha nada online. A avaliação era pessoal, era o gerente lá na fazenda para poder ver, era mais em loco. Deixa eu fazer uma visita. Então era mais presente na casa do povo, o bancário, por conta disso, né? Então quando o bancário, que eu digo, pode ser o gerente, tá? A figura do funcionário do banco, ele em loco vê como é que não tinha avaliação como pelo aplicativo, tinha que ir lá. Ele avaliava o potencial, era na fazenda, olhava e tal. E aí o meu crédito, não, vai lá que eu te dou. Era assim que funcionava. Eu já recebi visita na época quando eu logo quando abri a empresa. Hoje é score. Exatamente. Quando eu abri a empresa. Pra quem tem, eu não tenho, não. Score e plano de negócios. Quando eu abri a empresa, na época eu tinha acabado de abrir a empresa e eu queria abrir uma conta jurídica no Banco do Brasil. E eu não pude abrir ainda porque na época o funcionário tinha que vir visitar. Para saber se realmente existia tinha potencial, a empresa. Né? Não, ele queria ver se realmente existia, se não era só um CNPJ. Isso. Aí ele veio aqui, visitou, olhou tudo e tal. Aí ele, bem até arrogante, né? Porque até passa segunda-feira lá. Assim? Passa segunda-feira lá que a gente abre. Foi bem esse negócio, bem arrogante mesmo. Não, é isso aí. Por isso que o pessoal tratava bem por isso, né? Por isso que tem muita agência fechando. E você vê a migração, assim. O Fábio falou uma coisa que eu achei interessante, né? A mudança do foco, né, da área bancária para perto ali do centro de abastecimento. Então, assim, também vai entender qual é o público que frequenta aquela região. Talvez sejam pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de usar tecnologia, ainda preferem o dinheiro. Então, por isso tem um fluxo que está indo para aquele lado. Porque a pessoa sai do banco e direto para a loja. Então, quem hoje tem loja, vou abrir perto do circuito bancário. Até hoje o aluguel é caro. E aí não, aí as pessoas começaram a fazer tudo em casa e aquelas pessoas com menos poder aquisitivo já sai com dinheiro aqui no aplicativo, já vai pra feira comprar.
Já vai pra feira, já sai, já não passa nem no banco, vai a hora que quer. Tem essa autonomia. Então, quando era expediente de banco, dia 28, 29 e 30, até o dia 6, que era prefeitura, governo do estado, governo federal, meu amigo, o comércio era assim, ó. Vendedor de lanche, todo mundo. Hoje não, o pessoal fica em casa e resolve tudo. Tô falando, um exemplo é minha mãe. Tudo em casa. Você falou do negócio da tecnologia, a gente sabe, você falou ChatGPT também, a gente sabe que a tecnologia está avançando a passos largos, né? E com isso também muitas empresas estão dispensando funcionários, né? Então estão ficando mais autônomas, né? E aí eu te pergunto, esses funcionários que estão sendo dispensados podem vir se tornar novos empresários, né? E isso há um crescimento. Vocês acham que, a opinião dos dois, eu queria saber, a tecnologia ela pode atrapalhar até certo momento ou só ajudar? Em que sentido? No comercial. Comercial? É. Ou assim, dos estudos que eu já fiz, mostra o seguinte, que toda nova tecnologia implementada, você não tem necessariamente uma redução de empregos. Pelo menos até então. Porque, por exemplo, você tinha a datilografia, né? Então, parou de ter a máquina de escrever, mas aí passou a ter o computador, e aí depois passou a ter a rede, passou a ter a impressora. Então você tinha uma pessoa que mexia na máquina de datilografia, agora você tem o cara do software, tem o cara que mexe no computador em si, tem o cara que vai mexer na impressora, o cara da rede. Então você acaba ampliando e fazendo também com que as pessoas fiquem mais especializadas em determinadas coisas. O que também já é uma preocupação, assim, que eu já vi em alguns estudos, é que tem uma parte da população que não vai conseguir acompanhar isso tão rápido quanto a tecnologia está crescendo. Essas pessoas, sim, possivelmente vão ficar desempregadas ou vão ter que buscar outro tipo de trabalho. Mas você tem assim um avanço tecnológico, ele vai sempre pegar o seguinte: tudo que é previsível e repetitivo vai poder ser automatizado de alguma forma. Tudo que eu tenho um processo muito claro, eu vou conseguir fazer com que aquilo seja automatizado. Você vai se renovar, né? A tecnologia, eu concordo com você que se as pessoas não se reciclarem, vão ficar para trás. Mas também a tecnologia vai criar novos empregos. Exatamente. Vão vir novas funções. Depende muito da pessoa, né? Exatamente. É uma coisa muito pessoal, de querer crescer. Também, né? Por exemplo, meu filho, ele fez um curso superior e hoje está fazendo 2. Porque agora eu quero fazer TI, que é Sistema de Informação, e vou fazer contabilidade. Se você parar para analisar, a função, a profissão, contador saiu do 0 a 100, gente. Depois dessa necessidade de você ter que organizar a empresa, trabalhar em retidão com a Receita Federal, Secretaria Federal, fez assim, ó. E tava uma profissão embaixo, então a profissão tá em alta. TI, que é Sistema da Informação, está em alta. Então eu concordo plenamente com o que ele falou, não tira uma vírgula. Só faço acrescentar. Não agora, há falta de você se capacitar, né? Capacitar. Você precisa entender que há oportunidade, que tem gente que só enxerga ameaça. Ameaça. É verdade. Vai tirar meu emprego. Quer ver eu te falar? Muitos não trabalhos... tem pessoas capacitadas, pelo menos a gente quer pra muita coisa. Você não encontra. Sim, é a realidade hoje do Brasil. A gente quer, eu falo, porque é demais, gente. Você vai pra Conquista, meu colega falou, amigo meu, que é empresário lá, muito mais fácil de arrumar mão de obra capacitada do que Jequié. Jequié tem um déficit muito grande de qualificação profissional. Não querem, mas tem oferta até cursos gratuitos. Você quer consultor, você sabe disso. Senai, Sebrae, da parceria que a gente tem com o Sebrae do Renova Varejo, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que tá pago e de uma capacitação que o Sebrae dá, realmente de confiança. De confiança, entendeu? E que vai ajudar e agregar no serviço dele, na empresa dele. Principalmente atendimento, né? Principalmente atendimento. Assim, como consultor credenciado ao Sebrae, tem palestras que a gente vai fazer, que assim, a maioria são funcionários, não são os donos da empresa. Que não praticamente obrigado a sair. E não tem o poder de decisão de pegar aquilo ali que aprendeu e botar em prática. Ou então uma baixa adesão. Eu já saí daqui para Irecê para poder fazer uma palestra e tinham 3 pessoas. Verdade. Então, assim, É verdade. Isso eu sei que eu falta o interesse também, né? Tadeu, eu queria, e Patrícia, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui.
E eu queria que você deixasse aí, se vocês deixassem as últimas considerações aí, um conselho pra galera aí que tá querendo abrir um negócio. O que vocês podem aconselhar? Bom, eu vejo que a pessoa precisa entender do mercado dela. Ela precisa buscar conhecimento. Existe o Sebrae que está aí para poder auxiliar nisso. Eu também estou credenciado lá, então tem como fazer as contratações de algumas consultorias, né, minhas por lá e de outros colegas também. E a gente tem assim uma coisa assim que é entender que o empreendedorismo ele transforma as vidas. Só que a pessoa tem que ter a capacitação, precisa ter resiliência, precisa realmente estar querendo buscar aquilo ali. Então é estudar o seu negócio, estudar o que quer fazer e ter assim, uma determinação para conseguir colocar em prática. Que também não adianta fazer o planejamento e não ter uma condição de executá-lo. Então eu vejo que é um caminho assim de estudo. A pessoa estudar para conseguir colocar em prática aquilo ali. Um passo a passo importante para o empreendedor é passar pela consultoria, se possível, antes de ir ao banco, para quando chegar lá já chegar filtrado, já chegar com o norte. Mas se for no Sicoob, a gente vai orientar para que ele procure. E se ele for, olha como que é a organização. Se a pessoa for direto a ela e ela sentir que há uma necessidade de capacitação, ela encaminha para ele. Mas se a pessoa for filtrada, já vai ganhar tempo. Né? E tempo no mundo dos negócios, do empreendedorismo, é dinheiro. Com certeza. O mundo é capitalista e cada segundo pode ser muito importante na vida de cada um que quer empreender. Caramba, ele falou que não é um professor de filosofia agora, não foi? E eu, mas ele é. Filosofando também. Ele Eu penso que assim, o tempo é vida, né? Então se você está usando aquilo ali de uma forma eficiente, você está aproveitando melhor. Aproveitando o tempo. Então é pensar, como você falou mesmo, assim, dar uma analisada, já estrutura, até para na hora de ir no banco, já tá organizado, senão vai ter que ir no banco, vai ter que voltar para poder fader uma consultoria. Isso, aí às vezes não sabe direito o que quer e aí vai precisar perda de tempo. E Patrícia, qual é o seu conselho aí para quem tá começando? Primeiro te agradecer pelo convite, muito obrigada. Não só pela minha pessoa, mas em nome do Sicoob também, por essa oportunidade. E é isso, é necessário a gente ter parcerias que venham cooperar com você, né? Então a gente tem essa preocupação lá no Sicoob para lhe ajudar a indicar profissionais que possam ajudar também você, para que você possa entender qual modalidade de crédito, se você realmente precisa, qual é essa modalidade, porque como você falou mais cedo um pouquinho, quando você entende o seu negócio, você pega aquela taxa de juros e o próprio negócio paga o crédito. Né? Então a gente busca justamente dar esse crédito consciente, porque o Sicoob é o reflexo dos seus associados. Então, se eles estiverem bem, nós vamos estar bem. Né? O nosso modelo vai ser sustentável por muito mais tempo. Então, o conselho que eu dou é isso. Vá se capacitar, procure os profissionais, não acha que você está gastando dinheiro, é investimento, para que você venha plantar de forma consciente. Perfeito. Seu Instagram? Tadeu Campos. E aí, lá também tem as informações. Agradecer também pelo convite de novo, de estar aqui com você. À disposição das próximas vezes. É a segunda vez que ele vem, viu? Vou deixar aqui o card de Tadeu. Tadeu esteve aqui no início do nosso podcast. Foi o primeiro ano, não foi? Foi no primeiro ano mesmo. Fizemos até um corte, foi interessante aquilo que você falou. Você lembra? Falou que a empresa é a cara do... É o reflexo do dono. É o reflexo do dono, foi, exatamente. Muito bom. Deixar também aqui o Instagram de Fabão. Não, Alerta Jequié. Tá. É de ser do mesmo jeito. Não, Alerta __ Jequié, né? Alerta Jequié tem lá. Tá, porque tem uns fakes aí, mas nós temos 142 mil seguidores, é muito fácil, né? Pronto, simples assim. Não, porque tem 3 fakes, 10 mil, 15 mil, 142 mil já Alerta Jequié. E o Sicoob Jequié tem o Instagram dele? Tem o Sicoob Coopere, tá? Então siga lá, por favor, a gente nas redes sociais. Tem sempre novidades. Aí, tá vendo? Gente, eu queria agradecer demais aqui a audiência de vocês, agradecer aqui os convidados. Fabão, mais uma vez, brigadão. Por favor, traga de novo seu bigode. E... Já vou vir com a barba um pouco maior, né? Semana que vem. E foi hoje, gente. Foi uma resenha que foi feita lá em casa. Estou agoniado aqui. Ele tá parecendo o Magno daquela série. Eu fiquei frustrado que eu falei da série Magno aqui e falou ninguém conhecia. É porque não é do meu tempo, eu sou jovem. Mas quem fez seu bigode conhecia. Foi eu mesmo.
Gente, muito obrigado aqui pela audiência. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify. Também ainda mandar um abraço lá pro pessoal da La Forneria. Gostaram da pizza? Boa. Boa? Ela tá com a cara que adorou a pizza. Ah, a Patrícia comeu bastante. Gostou da pimenta, Patrícia? Aí tá vendo? Pimenta. Ô, E Sérgio, também- rapidinho, se eu não me der um alô pra minha equipe. Pode, por favor. Aqui não é show da Xuxa, não, viu? Não, mas eu tenho. A minha equipe é fantástica, maravilhosa. Pode falar aí, Então, pode eu queria mandar. dar um alô pra eles, né? A equipe de Jiqué, Cicobi, tá lá pronta pra atender vocês, toda a equipe. Um beijo pra vocês, Samuel, cumpri com a promessa. Ei. Samuel, E se não tiver nada a fazer, passe lá e toma um cafezinho. Com certeza. Pronto, Com é isso certeza. aí. E também mandar um abraço aqui pro nossos parceiros lá da Sol de Isbel, ao Neto e ao Pastel. Obrigado, os amigos, aqui pela água. A água que fez sucesso, água com gás foi, aqui. faltou, viu? Faltou. Quero mais no próximo. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.